Olá a todos, hoje um vídeo rápido para vos falar de indutores ou bobinas, que não são nada mais do que um pedaço de fio enrolado num núcleo. O núcleo pode ser ferrite, pode ser inclusive de ar. Portanto, em aplicação prática nos telemóveis tem aqui uma placa de um iPhone 6 em que em aspecto visual teremos estes componentes, a maior parte destes componentes que estamos a ver aqui, todos estes componentes aliás, que eu estou aqui a indicar, são bobinas. Portanto, tem várias formas. Portanto, este aqui é diferente destes outros, mas continuam a ser bobinas. Então o símbolo da bobina é como está aqui este símbolo. Portanto, sendo um fio, uma bobina, um enrolado sobre um determinado núcleo. Como eu disse, o núcleo pode ser ferrito, ferroso, pode ser de ar, pode ser resina. Isso tudo vai depender do valor final do componente. Neste caso, eu vou-vos exemplificar com o L1503, que tem o valor que são 15 microhenries, que é a unidade de indutância, pelos henries, 15 microhenries, em que temos aqui com este componente tem uma tolerância de 20%, pode ter 20% acima do 15 ou abaixo de 15 microhenries, tem uma tolerância, digamos, de corrente de 0,720 mA e tem aproximadamente também, tem aqui as indicações, aproximadamente uma resistência de 0,90. Isto aqui vai-nos servir também para fazer as próprias medidas. Temos aqui um valor aproximado da resistência quando formos a medir, para ser mais fácil identificar se ele está bom ou não. Eu também vos vou mostrar como medir já aqui uma das formas como medir as bobinas. Mas como eu estava a dizer, portanto, o símbolo genérico é este símbolo aqui, em que temos os dois terminais e faz estas ondas, ou uma outra forma, mas é muito idêntica, sendo enrolado mesmo no ar, neste caso. Portanto, voltando então aqui à placa, como eu disse, eu vou-me focar neste aqui e eu já vos explico porquê, mas todos estes componentes são bobinas. Então, como é que poderemos medir estes componentes? Este aqui não tem os terminais à face, este aqui, neste caso, tem. Portanto, será mais fácil medir, temos aqui os terminais deles. Vamos passar aqui para o microscópio. Então, tenho aqui, neste caso, então, a placa no componente para vos mostrar como eu queria exemplificar. Então, como é que poderei medir os indutores, neste caso? Podemos medi-los como continuidade. Como eu disse, eles são um fio enrolado. Por sua vez, existe uma continuidade, por assim dizer, no próprio fio. Há uma resistência, também podemos medi-lo com uma resistência. A medida exata só poderá ser com o componente fora do circuito e então medir com a indutância mesmo, os tais 15 microhenries, como eu mostrei no esquema, e aí só fora mesmo do circuito, com ou o multímetro, que meça bobinas, ou então outro equipamento para fazer a medida exata. Aqui neste caso eu vou medir com escala de continuidade. Vamos passar aqui o multímetro para continuidade, em que cruzando as pontas, ele neste caso ele apita, não é? Então, em escala de continuidade, como eu disse, medir uma bobina, vamos aplicar um terminal de um lado da bobina e outro do outro. Como eu disse, sendo um fio, a resistência será baixa e ele vai nos indicar que existe continuidade. Está vendo? Aqui, quando o último no sítio. Isto é possível em todos os indutores que tenham aqui os terminais expostos. Não estou a conseguir. Ok. Todos estes têm os terminais expostos. É fácil, mas como é que poderemos medir nestes que não têm os terminais expostos? Então, aqui
aqui entra uma outra forma de medir. Então vamos ver aqui nos GXW. Então nos GXW temos aqui o componente que queremos medir, que será esta bobina. Então se não temos terminais, como é que poderemos medi-lo sem o tirar do circuito? Então se clicarmos num dos seus pinos, qualquer, o ZXW dá-nos a indicação de quais são os pinos que estão ligados em paralelo. Portanto, este pino da bobina está ligado com estes dois condensadores, este pino da bobina está ligado com este diodo. Então vamos tentar medir aquela bobina sem a retirar, utilizando então os pontos que o ZXW nos mostra. Então vamos passar para o microscópio, em que então, aqui só centrar um pouco mais, ele diz-nos que estes dois condensadores, este e este, estão ligados com o terminal da bobina desse lado, e o terminal da bobina desse lado irá estar com este diodo que está aqui. Então vamos tentar colocar uma das pontas neste condensador e outra neste diodo. Então temos a medição ou medida do indutor. Como eu disse, estou a medir neste momento com continuidade. Posso medir em escala normal de resistência. Vamos passar para resistência normal. E há pouco no esquema dizia-nos que tinha uma resistência aproximada de 0.90. Então vamos medir para ver que valores temos. Então aqui está-nos a mostrar 4 ohms. Atenção que a medida no circuito nunca é a medida correta, como eu disse. Vamos medir uma outra bobina, um outro indutor. Aqui temos 11, 12, vai variando. Um outro, isto eu estou a medir neste caso em resistência, e podemos também medir em diodo. Agora colocar isto para o modo diodo. Em diodo vamos ter um curto-circuito, já que a bobina passa corrente para os dois lados, como disse, é equivalente a um fio. Vamos medir e há de nos dar aproximadamente 0 ou 0. Portanto, temos ali 0.0047, portanto, é um valor muito aproximado a 0 mesmo. Portanto, uma outra bobina. Portanto, 0.044. E vamos então fazer nesta bobina também que testamos entre o diodo e os condensadores, em termos de experiência. Se eu soltar aqui exatamente o ponto, e temos ali 0.069. Portanto, uma forma fácil de medir indutores, de confirmar se eles estarão ok, não estarão abertos. O indutor, neste caso, começando um fio a danificar-se, abre e deixa de haver continuidade, vamos dizer assim. Portanto, a bobina estaria danificada nesse caso. Os bobinos ou indutores podem ser utilizados em filtros, em corrente contínua são filtros. As suas propriedades mesmo da bobina, sendo um fio enrolado, ele armazena corrente através de campo, em forma de campo magnético. E estamos a falar que armazena e liberta em frações muito pequenas de tempo. Estamos a falar a ordem dos nanosegundos, picosegundos, volta disso. Como eu disse, em corrente contínua pode funcionar como filtro. Em corrente alterna, ou havendo oscilação, impulsos na bobina, aí sim há a alteração do seu comportamento, e aí trabalhamos
já vamos trabalhar em termos de radiofrequência, frequências, de alteração das frequências, será outra forma. Há outra forma de medir, neste caso, é uma outra forma de medir com os bobinos com o osciloscópio, tendo a placa em funcionamento, e aí conseguimos medir, e através de onda, conseguimos medir bobino, mas isso fica para um vídeo mais à frente.